Fala rapaziada, aqui quem tá falando é o Gustavo e eu estou aqui hoje no canal R-City para fazer o quadro Rapidinha do R-City. É um nome que eu não me orgulho muito, né? É um nome que eu vou jogar a bucha pro meu parceiro Caio, que é cheio aí de piadas de duplo sentido, né? Mas estou aqui com a minha dando a cara a tapa, então vamos lá. Esse quadro é o qual a gente faz o pré-jogo das equipes, por enquanto paulista, né? Logo a gente vai falar sobre outras equipes, sobre jogos da Libertadores, Copa do Brasil, Copa do Mundo tá chegando, né? E já aproveitando essa deixa, eu vou falar para vocês se inscreverem aqui no canal R-City e ativar o sininho das notificações, beleza? Clica aí no sininho. Por quê? Porque quando a gente lançar vídeo novo, vai chegar no seu telefone celular. Toda sexta-feira tem Copeiros, que é o quadro onde nós falaremos sobre as 32 seleções que vão jogar a Copa do Mundo. As 32 seleções. E durante a semana a gente lança outros vídeos aí, como este, né, que estou aqui hoje para falar sobre o jogo aqui desse lado, que vai acontecer São Paulo Futebol Clube e Juventude. Então vamos lá. Pela terceira fase da Copa do Brasil, né, São Paulo e Juventude vão se enfrentar nessa quinta-feira, hoje às 7h30, horário de Brasília, e o jogo é na Arena Barueri, beleza? No jogo de volta, as duas equipes que hoje jogam a Série A vão igualmente em busca da vitória para decidir quem avança às oitavas de final. Então, só a vitória importa para as duas equipes. Por quê? Porque a partida de ida aconteceu no dia 20 de abril, certo? Já tem quase um mês aí. Questão de calendário, infelizmente o futebol brasileiro é assim. E esse jogo terminou empatado em 2-2. O time do São Paulo, na oportunidade, foi muito mal, principalmente na primeira etapa, e viu o Juventude ali acabar abrindo 2-0, né? Então, em duas dormidas da defesa de São Paulo, vamos dizer assim, como todo mundo que acompanha o canal aqui já sabe, eu sou um torcedor são paulino, então vocês imaginam a raiva que eu fico quando esse tipo de coisa acontece, né? E aí o Juventude acabou abrindo 2-0 no Alfredo Jaconi, casa do Juventude, que acabou desesperando, né, alguns torcedores do São Paulo que sabem que o nosso tricolor paulista não tem lá um histórico de reverter resultados, vamos dizer assim, apenas de ter resultados revertidos. Mas não vamos falar sobre isso agora. No segundo tempo, o São Paulo também não teve uma brilhante atuação, mas contou ali com a ajudinha da bola parada, né? Acho que quando o time não é muito bom tecnicamente, os treinadores devem focar nisso mesmo. No começo do segundo tempo, teve um escanteio, o Arboleda fez um gol, né? E aí o São Paulo diminuiu o placar e levou esse placar até o final do jogo. No finalzinho da partida, teve um pênalti pro Tricolor e o Reinaldo, que é o batedor oficial, converteu esse pênalti. E aí o São Paulo conseguiu voltar aqui para São Paulo com o resultado igualado, beleza? Olhando o lado do Juventude, foi uma decepção, né? O time não é uma grande equipe, não começou bem o Brasileirão, inclusive, e hoje só tem a Copa do Brasil como uma segunda competição, né? Que todos nós sabemos, já vou falar mais sobre isso, mas todos nós sabemos que para todos a Copa do Brasil é uma grande saída, uma válvula de escape financeira, né, para as equipes. Quanto mais você vai avançando, mais o seu time vai faturando e vai ajudando ali nas contas. Então, as equipes pequenas, as equipes de menor expressão olham muito para isso, beleza? E aí o Juventude acabou vendo um resultado que era surpresa até então, né? Fazer 2-0 contra o São Paulo. Só que esse resultado foi pelo ralo, né? Tomou um empate, então não adiantou de nada, acabou decepcionando. Agora, olhando para o jogo de volta, o São Paulo é o mandante, tá? E vai contar com o apoio da sua torcida. Mas como eu já falei, o jogo vai ser na Arena Barueri. Por quê? Porque o Morumbi foi palco de show do Metallica na última terça-feira. Os fãs do Metallica aí foram no show e por isso o São Paulo escolheu o Barueri para mandar o jogo, beleza? As lembranças para o torcedor são paulino de Barueri são boas, né? A última vez que o São Paulo jogou lá foi em fevereiro de 2020 como visitante, né? O time era treinado pelo Fernando Diniz, que hoje é técnico do Fluminense, e o São Paulo acabou batendo o Oeste por 4-0, tá? Além disso, tem outra questão aí, que essa todo mundo vai lembrar, que envolve a história do técnico Rogério Ceni, o atual técnico de São Paulo. Foi na Arena Barueri, o lugar onde o Rogério Ceni, né, como goleiro, na oportunidade, marcou o seu 100º gol na carreira contra o Corinthians no Paulistão de 2011. Então, essa com certeza é uma memória que fica aí
pro tricolor, né? A provável escalação do São Paulo é, vamos lá agora, Jandrei no gol, na lateral direita, Rafinha, zagueiros, Diego Costa, que teve seu contrato renovado aí, tá ganhando moral com a torcida, tá se firmando na equipe, o Diego Costa, e ao seu lado, Léo Pelé. Na lateral esquerda, o Wellington, beleza? Volantes, Pablo Maia e Rodrigo Nestor, dois jogadores da base do São Paulo que tem cada vez mais se firmando aí no meio de campo, tá? Os meias mais avançados, Alisson e Igor Gomes, né, que é contestado pela maioria dos torcedores, mas digamos que é um queridinho do Rogério Ceni, que para ele o Igor Gomes também é muito importante taticamente, né? E fazendo a dupla de ataque, os queridinhos aí pela torcida, incontestáveis, Jonathan Calleri e Luciano, beleza? Alguns jogadores que o Rogério Ceni costuma contar até para a segunda etapa, tá? Não necessariamente são titulares, mas acabam entrando ali às vezes ao decorrer do jogo. Esses jogadores estão lesionados, então a gente pode exemplificar. O Nicão, né, é um desfalque por lesão. O Andrés Colorado, que é um gringo que chegou recentemente, e o Gabriel Sara, beleza? Além deles, o Thiago Volpe, né, que não é titular absoluto, mas entra ali como... Enfim, outras partidas alternativas, o Volpe tem sido titular, o Jandrei também não é titular absoluto do São Paulo. O Volpe teve uma lesão no ombro, ele também é desfalque por lesão. Não vou falar que eu tô triste. Assim, claro, pelo amor de Deus, a gente não torce pela lesão de ninguém, mas hoje, para mim, o Thiago Volpe, até o Jandrei é contestável, então, enfim, acabam não afetando tanto o time. Por isso que eu mencionei os 3 jogadores de linha primeiro, tá? O time do São Paulo ele vai um pouco mais forte do que no jogo de ida, né? Na partida de ida, o São Paulo foi com outras peças que a gente não pode nem considerar um time misto, tá? São jogadores que já foram de confiança do torcedor, né? E hoje não vivem um bom momento, então eles estão entrando ali em jogos chaves. O Rogério Ceni está dando essa rodagem no elenco e ele está ali entrando com um time misto, às vezes um time em maioria titular, em maioria reserva, né? Então, esses jogadores que já foram de confiança, que eu vou falar agora, estavam no primeiro jogo, entraram no jogo de ida como titulares. Foram... Tá, aqui, peraí. Igor Vinícius, esse nunca foi de confiança, tá? O Igor Vinícius foi titular. Agora sim vou falar de confiança. Que são Reinaldo, Miranda, Gabriel Sara e Arboleda, tá? Que já foram titulares absolutos do São Paulo e hoje entram ali em algumas partidas, não necessariamente nas principais, tá? O São Paulo hoje, né? O São Paulo vive um momento de incerteza com a torcida. E até estranho falar, por quê? Porque o São Paulo, apesar de ser líder do seu grupo na Copa Sul-Americana, o São Paulo está praticamente classificado, invicto na Sul-Americana até o momento, e ocupa a 7ª colocação do Campeonato Brasileiro, né? Com 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O que mais preocupa o torcedor são paulino hoje é o fato de que o retrospecto do São Paulo fora de casa contra equipes brasileiras não tem sido bom. Na Copa Sul-Americana, com equipes tecnicamente muito inferiores, o São Paulo está se garantindo. Com muito sufoco, mas está se garantindo. Mas nas últimas partidas aqui contra equipes brasileiras foi complicado. O que mais fica na memória para o torcedor são paulino, obviamente, foi a final do Paulistão contra o Palmeiras. O jogo de volta foi perdido por 4-0. E o jogo contra o Flamengo no Maracanã, em que o São Paulo perdeu por 3-1. São equipes melhores? São equipes melhores. Mas foram 2 oportunidades onde o São Paulo poderia gostar mais do jogo, né? O São Paulo teve chance de ficar mais tranquilo. O São Paulo foi jogar contra o Palmeiras com 3-1 de vantagem, né, na primeira partida, então não tinha necessidade do time se abrir completamente. Contra o Flamengo, o São Paulo começou perdendo, mas conseguiu empatar um jogo, em dado momento do jogo conseguiu ali se impor um pouco mais, e aí o time apagou novamente e acabou tomando o 3-1. Então, isso, acho que assim, foram 2 episódios em que o time apagou, foi uma catástrofe e acabou perdendo a confiança do seu torcedor, principalmente fora de casa. Outra coisa que contribui para isso foi o jogo de ida contra o Juventude, inclusive. Tomar 2-0 para o Juventude no primeiro tempo foi inaceitável para o torcedor, assim, e ao menos o São Paulo conseguiu empatar esse jogo, né? Não foi uma ótima atuação no segundo tempo, mas conseguiu empatar esse jogo
e agora vai decidir o jogo em casa, né, onde o São Paulo tem se garantido, ainda que não seja na sua casa oficial, o Morumbi, mas é com apoio da torcida na Arena Barueri. Só para complementar esse fato aí dos jogos fora de casa, no último jogo do São Paulo, o jogo mais recente, foi contra o Fortaleza, lá em Fortaleza, e o time também não convenceu. O São Paulo começou ganhando, foi um jogo muito difícil de assistir, tá? Vou ser sincero, o São Paulo começou ganhando o jogo, tomou um empate, um golaço salvo engano, do Pikachu, e o São Paulo pareceu se contentar com o empate ali. A impressão que eu tive foi que o São Paulo estava segurando o jogo, né, que não estava ganho, que o São Paulo é uma equipe que poderia bater de frente, poderia ser mais ofensiva contra o Fortaleza. Não entendi, o São Paulo pareceu se contentar com o empate contra o Fortaleza. Beleza? O Rogério Ceni, ele claramente mostra, o Rogério Ceni que é técnico do São Paulo, claramente ele mostra que o seu foco é no Campeonato Brasileiro, né? Mas ainda assim, como eu já falei, ele reconhece que a Copa do Brasil é um ótimo viés financeiro para os cofres do São Paulo Futebol Clube, né? Que não está ali com as suas finanças muito bem administradas, então a Copa do Brasil, para todas as equipes, inclusive, é muito boa financeiramente. Por isso, o time do São Paulo deve ir com uma postura um pouco mais ofensiva hoje. E a gente, né, vamos ver agora como que o São Paulo vai se comportar. Eu acho que o São Paulo deveria ter mais atenção ali no sistema defensivo, porque foi o que ocasionou, né, os 2 gols do Juventude na primeira partida. Se a gente vê os lances, a defesa de São Paulo ali não sabia se dava o bote, não sei se foi falta de ritmo de Miranda, por exemplo, mas a defesa do São Paulo deixou a desejar, tá? E o São Paulo, né, com esse setor defensivo organizado, acredito que deve aí se comportar de forma mais ofensiva, né, sem desespero, porém trocando passes objetivos em direção ao gol, tá? Porque eu acho que o São Paulo tem condições sim de deixar esse jogo tranquilo. O Juventude não vem bem no Campeonato Brasileiro, já vou falar mais disso, mas acho que o São Paulo é muito, muito mais time que o Juventude. A gente sabe que, né, jogar contra essas equipes tem sido cada vez mais difíceis, né, porque elas têm administrado bem o jogo. Essas equipes, eu digo equipes de menor porte financeiro, equipes, né, mais modestas, mas que a gente vê aí Cuiabá, Juventude dando muito trabalho para equipes grandes, tá bom? O Juventude não vive uma boa fase, então é isso que o São Paulo deve se portar de uma forma que, pô, a gente tá melhor, a gente joga em casa, então vamos para frente. O time do Juventude ainda não ganhou no Brasileirão, tá? Tá no Z4 nesse momento. No Brasileirão foram 3 empates e 2 derrotas, beleza? E não foram assim, por exemplo, o São Paulo perdeu no Brasileirão para o Flamengo. O Juventude ainda não disputou jogos contra equipes que são candidatas ao título. Por exemplo, o time do Juventude perdeu para o Cuiabá dentro de casa, no Alfredo Jaconi. E além disso, levou uma goleada de 4-1 para o América Mineiro e vem de 2 empates consecutivos contra Botafogo Internacional. Então, um retrospecto aí ruim para a equipe de Caxias do Sul. A última vitória do Juventude, para vocês terem ideia, foi justamente na Copa do Brasil, na segunda fase, quando venceu o Real Noroeste por 1-0, beleza? Agora, a provável escalação do Juventude é goleiro César, Rodrigo Soares, Vitor Mendes, na zaga o ex-São Paulino, né, passou pelo São Paulo, Paulo Miranda e William Matheus, beleza? No meio campo, Yuri, Jadson, Darlan, e mais avançados, Chico, né, que por muitos é visto como o destaque do Juventude, Paulinho Mochelin, não me lembro agora se é assim que se pronuncia, e o Isidro Pita, beleza? Né, com todos esses retrospectos aí, todos os meus comentários, acho que eu acabei deixando claro qual é o meu palpite, né? Apesar de ter um medo de zicar, o meu palpite é que o grande favorito para esse jogo é o São Paulo Futebol Clube. É o time do Rogério Ceni ali que não sabe se vai ou se não vai, né? Apesar de ter mantido o pé no chão até demais, né? Até demais porque o São Paulo, como eu já falei, muitas vezes fora de casa tem a condição ali de ir para cima, mas acaba se resguardando um pouco. E eu acho que isso, como um time que às vezes está até melhor do que o adversário no jogo, o São Paulo não deveria fazer. O São Paulo deveria jogar mais
vamos falar o termo certo, como time grande. Acho que o São Paulo tá pecando nisso aí. Então, o São Paulo precisa ter essa postura de quem é o favorito, jogar para frente, assim como joga no Morumbi. Para vocês terem uma ideia, nas últimas 9 partidas no Morumbi, o São Paulo venceu as 9. Não é que o São Paulo está invicto e empatou. O São Paulo venceu as últimas 9 partidas no estádio do Morumbi. Então, isso prova isso mais que prova, né, que o time do São Paulo, com o apoio da sua torcida, tem sido muito forte e hoje deve, né, aproveitar esse retrospecto ao seu favor. É óbvio que precisa aprender a se impor fora de casa, né? Não vou deixar isso de lado, mas por enquanto está desse jeito, vamos aproveitar então o favoritismo de jogar como mandante. Então, acredito, o meu palpite agora é o São Paulo vence a partida por 2-0, tá? É isso que eu acredito que o São Paulo abre o placar no primeiro tempo. São Paulo, como sempre, gosta de complicar as partidas aí. Acho que o segundo gol vem na segunda etapa para garantir a classificação. Torço para que isso aconteça. E é isso, esse é o meu palpite. Essas são as informações das equipes para o jogo de hoje. Comenta aqui, né, nesse vídeo, o que você acha, qual é o seu palpite. Eu sei que vai ter muita gente aí que vai falar que eu estou completamente maluco, que o São Paulo é uma porcaria, mas eu não acho isso, né? Eu acho que, apesar dos resultados fora de casa, São Paulo ali tem o seu valor, beleza? E deve ser o favorito aí para ganhar essa partida de hoje, ok? Então, comenta aqui o seu palpite aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e até o próximo vídeo aí. Valeu, falou!